Olá, alunos! Sejam bem-vindos à quarta semana da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Aqui é o professor Charlie. Essa semana nós vamos dar continuidade ao que começamos na semana anterior. Estamos trabalhando na unidade 2 da nossa disciplina, unidade 2 chamada de Elaboração de Projetos. E gostaria de destacar os conteúdos que eu pedi para que vocês estudassem nessa semana. Então, se vocês verificarem o texto da semana, eu pedi para que vocês estudem a definição das precedências das atividades, que está entre as páginas 46 e 48, cronograma e diagramas de dependência, que está nas páginas 48 a 51, método do caminho crítico, que é o método CPM, nas páginas 42 e 53, e também pedi PERT de tempo e PERT de custos nas páginas 53 a 57. Esses conteúdos que eu acabei de citar são conteúdos que estão muito bem detalhados, muito bem explicados na apostila. Portanto, a nossa atividade da semana, como eu já tinha falado no vídeo da semana anterior, vai ser a criação da estrutura analítica do projeto, que é a EAP. Na apostila ela é citada de uma maneira bem incipiente, e aí eu achei prudente, por ser, como muitos autores dizem, a menina dos olhos do planejamento. Eu achei muito prudente nós trazermos isso para dentro das nossas atividades, porque é algo muito importante. Só para vocês terem uma ideia, um software muito utilizado mundialmente para gerenciamento de projetos é um software da Microsoft chamado MS Project. Ele é um software em que você pode aplicar todas essas boas práticas que nós estamos compartilhando aqui, e em determinado momento você precisa listar atividades do seu projeto. Então, de curiosidade, eu gostaria que vocês até pesquisassem, né, sobre o software MS Project. E de curiosidade, eu vou fazer igual eu vou fazer nesse momento aqui, ó. Se a gente procura na internet por MS Project e coloca em imagens, nós vamos perceber que nós temos uma visualização do que a gente chama de gráfico de Gantt, que são são as atividades em uma barra de tempo. Vou pegar aqui uma imagem qualquer aqui, só para mostrar para vocês. Olha, abrir imagem, nova guia. Olha só, aqui nós temos, não importa o zoom, tá? Aqui nós temos uma lista de atividades e nós temos uma linha do tempo. Essa é apenas um dos modos de exibição do MS Project. Mas não se limita a isso. Tá? O MS Project você consegue controlar se seu projeto ele está em dia, se está atrasado, se ele está dentro do orçamento planejado. Você consegue fazer muitas alterações e, obviamente, consegue fazer o gerenciamento do seu projeto dentro de um software como esse. Mas não é o único, existem outros softwares no mercado, mas esse é mundialmente reconhecido até por conta de ser um software da Microsoft. E por que eu estou falando do MS Project nesse momento? Porque aquela lista de atividades que vocês viram, né, listadas linha a linha e depois uma barra do tempo, essa lista de atividades ela é oriunda de uma EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Ou, a sigla em inglês, né, não é EAP, é WBS, que é Work Breakdown Structure. O que significa isso? Você vai pegar o seu projeto e vai desdobrar esse projeto em partes menores e mais fácil de serem gerenciadas. Para a gente então entender como que funciona a EAP, eu vou compartilhar com vocês o Guia PMBOK. E no Guia PMBOK a gente vai ver o que é falado sobre a EAP. Já vai aparecer para vocês aí um primeiro modelo de EAP. E eu vou, antes de falar sobre a imagem, eu vou falar sobre como o Guia PMBOK nos fala que a gente pode organizar. A gente pode pensar, olha, usando fases do ciclo de vida do projeto, usando entregas principais ou incorporando subcomponentes que devem ser desenvolvidos. Vamos entender então a EAP. Inicialmente, quando a gente para aqui, na primeira imagem que o PMBOK nos apresenta, é uma amostra. Então, o PMBOK ele é bem enfático em falar que é uma amostra, que ela é apenas ilustrativa e não visa representar o escopo complemento de nenhum projeto. É apenas uma sugestão de como organizar. Então, dentro da EAP, a gente tem alguns níveis. Então, vamos entender essas características do projeto. Primeiro, vamos pegar a conceituação. A EAP, ou Estrutura Analítica do Projeto, é como se fosse uma árvore lógica, né? Um desdobramento lógico do projeto.
E, obviamente, esse desdobramento ele é hierárquico. Como que a gente pode ver isso? A primeira caixinha aqui mais no alto está 1.0. Depois a gente tem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. E logo abaixo a gente tem 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. O que isso significa? A relação de hierarquia. Então, cada nível descendente do projeto representa um aumento do nível de detalhamento. Primeiro nível da EAP aqui, que também é chamado de nível 0, é o nome do projeto. Então, observem aqui, ó, o PMBOK nos mostra que é um projeto de sistema de gerenciamento de valor. Depois, o seu segundo nível, ou nível 1, então aqui a gente tem nível 0 ou primeiro nível. Aqui a gente tem segundo nível ou nível 1. A gente vai ter as entregas desse projeto, ou como o PMBOK fala, as fases do ciclo de vida, as entregas ou subcomponentes. Então a gente vai ter esse desdobramento. Nessa primeira amostra de EAP, ele nos mostra a EAP decomposta em pacotes de trabalho. Então ele entende que a primeira entrega é a avaliação das necessidades, a segunda entrega é desenvolvimento de padrões, a terceira é engenharia de sistemas, a quarta é gerenciamento de projetos. Ele então vai passar esse 1.1 e vai subdividir em auditoria, determinação, desenvolvimento de alternativas, desenvolvimento dos requisitos do sistema. E dentro de cada um desses ele ainda chega num quarto nível. Isso aqui é muito interessante porque existem algumas dicas para a gente trabalhar com EAP. Primeiro, a gente não deve decompor pouco e nem decompor muito, porque decompor pouco dificulta o processo de você gerenciar, né, colocar uma lente de aumento dentro do seu projeto. Se você decompõe muito, passa a ser também difícil de gerenciar, porque cada uma dessas decomposições passarão a ser muito rápidas. Então esses pacotes de trabalho vão conter pouco trabalho. E você pode estar perguntando, qual que é um nível então interessante? Não menos que 3. Então, nome do projeto, as entregas e os pacotes de trabalho pelo menos. Ou ainda, 4 a 6 níveis é um tamanho considerável aí, interessante para nós trabalharmos com a EAP. Então o que a gente pode verificar aqui? Ó? Ele é voltado para as entregas ou para a linha do tempo do projeto, como nós falamos, ou para as entregas principais e subcomponentes. Depois, todas as outras partes do planejamento, ou seja, eu vou trabalhar com MS Project, eu vou lançar exatamente o que está nessa imagem aqui, linha a linha, respeitando uma estrutura hierárquica em outro software de gerenciamento de projeto. O menor nível é chamado de pacote de trabalho. Então, nesse exemplo, o menor nível que eu tenho é chamado de pacote de trabalho. Então, aqui, ó, 1.1.1.1 e o 1.1.1.3.2 são pacotes de trabalho. A gente pode verificar que essas caixinhas menores aqui, com o maior número, né, de algarismos, são as caixinhas que nós chamamos de pacotes de trabalho. Um pacote de trabalho, fala assim, Thiago, qual que é um tamanho ideal? Já que você está falando que o pacote de trabalho ele pode ter pouco trabalho. Recomenda-se que um pacote de trabalho tenha de 8 a 80 horas de trabalho dentro da caixinha. Porque de 8 a 80 horas a gente vai ter ali, né, um dia inteiro de trabalho, ou a gente pode pensar em até 2 semanas de trabalho. Então, à medida que você vai fazendo a decomposição, é interessante que no último nível tenha aí entre 8 e 80 horas dentro da EAP. Essa aqui é uma maneira de a gente organizar. O PMBOK nos mostra outros 2 exemplos, como eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, olha, esse segundo aqui, ele organiza por fases, ou seja, é uma linha cronológica, exceto a primeira aqui, ó, é um projeto chamado Produto de Software versão 5.0. Essa primeira entrega, chamada gerenciamento do projeto, ela acontecerá no projeto inteiro. Então, observem, planejamento, reuniões e administração. Isso aqui ocorre no projeto todo, essa primeira caixinha aqui, essa primeira entrega. Mas depois ele vai organizando as fases. Ele vai fazer os requisitos do produto, depois ele vai fazer o projeto detalhado, depois ele faz a construção, depois ele faz a integração e testes. Portanto, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta entregas são em linha do tempo.
e a primeira, gerenciamento do projeto, ocorre durante todo o projeto. Isso que é muito interessante. Tem muitas pessoas que gostam de trabalhar desta forma, mas não é obrigatório. A sua EAP não necessariamente tem que ser uma entrega depois da outra. Não é algo obrigatório. Você pode achar mais interessante agrupar por entregas principais. Por mais que, vamos imaginar aqui com a imagem, vamos imaginar que requisitos do produto, eu entreguei o primeiro pacote de trabalho e entreguei o segundo pacote de trabalho. E depois eu fiz as outras entregas. Fiz projeto detalhado, fiz construção. E só depois disso eu vim aqui em materiais dos programas de treinamento. Não há problema algum. Não necessariamente você vai ler da esquerda para a direita e entender do início ao fim. Não necessariamente é uma linha do tempo. E mais um exemplo aqui de uma EAP com entregas principais. Eu vou ter, mais uma vez, o gerenciamento do projeto. Isso é altamente recomendável. Você tem uma entrega para gerenciar o projeto. Você vai ter uma entrega de treinamento, uma de dados, uma de veículo aéreo, uma de equipamento de suporte, uma de instalações e uma de teste e avaliação. Repito, não necessariamente treinamento vem primeiro que dados, que vem primeiro que veículo aéreo, que vem primeiro de equipamento de suporte. Essa é a EAP aqui. Se você quiser, você pode printar a tela aí para você fazer as suas anotações ou pausar o vídeo, né? Isso aqui é oficial do PMBOK na sua 5ª edição. Não necessariamente a gente tem uma linha do tempo, mas alguns gerentes de projeto preferem organizar as EAPs por entregas principais para facilitar até a alocação de equipe. Muitas empresas têm a sua estrutura departamentalizada. Então, às vezes eu preciso da galera da manutenção, da galera do RH, da galera de compras, da galera de logística. Então, talvez seja mais fácil agrupar por entregas ou por áreas de conhecimento afins. Não é uma obrigatoriedade. Portanto, fica o registro aí, pausa o vídeo nesses 3 momentos. E quando você for construir a sua EAP, de acordo com o projeto que você escolheu na semana passada e já construiu a declaração de escopo, escolha qual tipo de EAP fica melhor para que você trabalhe. E aí vocês podem fazer uma pergunta, né? Tudo bem, Thiago, você passou para a gente aqui o que é uma EAP, falou do PMBOK, falou até do MS Project e falou que a EAP, toda aquela estrutura hierárquica vai ser apresentada aqui. Sim, e a gente vai ver aqui também, nessa imagem que eu peguei na internet, como que a EAP é estruturada dentro do MS Project, só para que vocês entendam. A linha número 1 é o nome do projeto. Então, se a gente for comparar, a linha número 1 seria aqui, sistema de aeronave, nome do projeto. Depois, todas as linhas em negrito, tem essa aqui que está em negrito, que eu estou com o mouse em cima, depois essa que está em negrito, depois essa, depois essa. Todas essas em negrito são as entregas, essas que estão em caixinhas pretas aqui no segundo nível para vocês. E logo abaixo nós temos os pacotes de trabalho, que seriam todas essas linhas aqui que não estão em negrito, mas elas são hierarquicamente dependentes dessa aqui, que é hierarquicamente dependente dessa outra aqui. Portanto, a importância da EAP, ela é a estrutura que vai ser lançada em softwares posteriormente para nós controlarmos o gerenciamento de projetos. E cabe aqui uma outra observação importantíssima. Observem dentro das caixinhas de pacote de trabalho que nós não temos verbos. Diferente de quando você vai fazer um plano de ação, pessoas que já trabalham sabem, né? Vai fazer um modelo 5W2H para fazer uma lista de atividades. Geralmente a gente coloca verbos, né? Desenvolver, programar, comprar, verbos no infinitivo. Na EAP não fazemos isso. A gente não contém verbos, sempre a gente utiliza substantivos. Então observem, gerenciamento da engenharia de sistemas, atividades de suporte, treinamento. Aqui não é treinar equipe nos equipamentos, é treinamento. Pedidos técnicos, construções básicas, não tem verbo no último nível, que é o pacote de trabalho. Então, quanto mais a gente aumenta o detalhe, como eu falei, a gente também garante de não esquecer nenhum detalhe. Isso é muito importante. E, como eu falei, detalhada excessivamente também traz o risco de você ter dificuldade para gerenciar. Então, tem que ter um talento ali, né? Tem que ter um bom senso de até qual nível detalhar. Ela pode ser construída de cima para baixo ou de baixo para cima, não tem problema nenhum. Quando ela é construída de cima para baixo,
é chamada de decomposição e é a forma mais comum da gente fazer. Pegar o projeto e decompor, desmembrar esse projeto. E, obviamente, é muito bom, né? Vamos pensar nas suas vantagens e como deve ser construída. As entregas agrupadas, elas simplificam a nossa visualização. É fácil a gente atribuir responsabilidade de cada integrante, cada stakeholder no projeto dentro de cada pacote de trabalho. E, obviamente, a gente vai sempre construir em equipe a nossa EAP. Então, não poderia ser mais clara a importância e a relevância de nós trabalharmos na EAP. Você pode perguntar, onde então que nós vamos construir? Bom, eu trouxe um link que está indo para vocês agora na quarta semana de um software chamado WBS Schedule Pro, que está aparecendo aí para vocês. Na verdade, ainda não vai aparecer agora para vocês. O WBS Schedule Pro, você tem possibilidade de fazer a EAP de maneira muito simples nele. E não só a EAP, conteúdo da nossa unidade 2 aqui, ó, caminho crítico, dá para fazer. O que é o caminho crítico? Falar de maneira bem genérica. As atividades em vermelho, se elas atrasarem, o projeto atrasa. De maneira bem resumida, nossa apostila está bem detalhada. Aqui nós temos um cronograma, assim como eu baixei nessa imagem e mostrei para vocês, né? Nós temos uma linha do tempo e as barras que sinalizam essa linha do tempo. Isso aqui é um gráfico de Gantt. E nós temos também a possibilidade de fazer uma EAP, como aparece aqui, ó, de maneira bem simples. O que a gente tem de limitação? É um software pago, mas se você fizer o seu cadastro nesse site que eu estou mandando o link, você consegue ter 30 dias de avaliação do software. Portanto, se você quiser utilizar o WBS Schedule Pro, siga esse link, faça a sua inscrição, faça o download do software que durante 30 dias você poderá utilizá-lo. Caso você deseje uma outra opção, uma maneira bem simples é trabalhar com qualquer software, assim como aparece aí na tela para vocês, da Microsoft. O PowerPoint, o Word, o Excel, todos eles têm. Eu prefiro fazer no PowerPoint, então por isso que eu abri aqui o PowerPoint para vocês. Dentro do PowerPoint, independente da versão, aqui na aba Inserir, nós temos Smart Art, depois nós temos Hierarquia, e podemos escolher a primeira opção de hierarquia aqui, ó, chamada de organograma. Quando a gente cria o organograma, ele vem aqui com um apêndice que a gente pode clicar e deletar. E aqui já está com a cara da nossa EAP. Ó. Digita aqui nome do projeto. Ele vai ajustando até o tamanho para a gente. Aqui eu vou chamar de entrega 1. Aqui eu vou chamar de entrega 2. Aqui eu vou chamar de entrega 3. E aí a gente pode fazer até com a numeração. Aí mais uma vantagem, eu estava falando do WBS Chart Schedule Pro, ele tem integração com o MS Project, ou seja, o que você faz no WBS Schedule Pro, ele envia para o MS Project. Ou seja, o que a gente faz dessa forma aqui, depois se transforma nisso aqui que aparece aí na tela para vocês. É uma vantagem, né, da integração desses softwares, mas tudo bem, se você não tiver essa possibilidade de ter esse software, PowerPoint aqui nos ajuda. Ah, Thiago, mas aqui só tem 3 entregas, sem problema nenhum. Clica na última caixinha até ela ficar selecionável. Aí temos aqui para trabalhar ou nas setinhas, olha só, setinha azul, o que significa? Rebaixar. Setinha para cima, mover para cima. Ou eu posso adicionar e remover. Eu particularmente gosto de vir aqui ó, na caixinha, clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, adicionar forma, depois. Quando eu coloco depois, eu coloco no mesmo nível. Então seria 1.4, entrega 4. Mas eu poderia adicionar abaixo também, ó, clicar com o botão direito, adicionar forma, abaixo. Aí eu estaria gerando agora a 1.1.1 pacote de trabalho. Depois eu venho, aí só muito cuidado com a hierarquia, né? Eu não posso agora vir nesse aqui e colocar adicionar abaixo, senão ele vai ficar dependente desse. Então eu não vou vir aqui botão direito, adicionar abaixo, porque senão ele vai ficar hierarquicamente dependente desse. Eu volto no primeiro, botão direito, adicionar forma, abaixo. Pronto, aí criou um segundo nível. 1.1.2 pacote de trabalho. E aí, dessa forma, vocês farão a
tarefa da semana. Vocês vão entregar a EAP, que é a decomposição do projeto de vocês. Tenho certeza que é uma tarefa que vocês gostarão de fazer. É uma tarefa, como eu falei, que nos ajuda muito a entender o planejamento do nosso projeto e a não esquecer de detalhes importantes. E como que vocês vão entregar essa tarefa para mim então? Vocês vão desenvolver a EAP em relação ao mesmo projeto da semana passada e vocês depois vão salvar essa EAP em PDF. Portanto, podem construir no PowerPoint, no Word, não tem problema nenhum. Apenas respeitem a fonte que a gente vai estar trabalhando, né, que é a fonte Arial, salvem em PDF e criem um cabeçalho. Se vocês construírem em outro software, vocês podem colar como figura para que fique bem visível. Qual que é a observação importantíssima? Quando vocês salvarem um PDF, abram esse PDF depois e verifiquem se está legível, para que na hora que a gente vá fazer a correção, a gente consiga entender o detalhamento, a decomposição do projeto de vocês. Bom, sobre a nossa avaliação, vamos falar sobre um assunto importante também. Estamos chegando aqui ao final da nossa quarta semana, tivemos essas atividades e agora nós vamos ter a primeira avaliação. Portanto, quando eu falei no início do vídeo que está muito bem explicado sobre precedências, diagramas de dependências, CPM e PERT na nossa apostila, a gente não desenvolveu atividades sobre esses assuntos, mas eles, assim como todos os conteúdos, né, das unidades 1 e 2, podem cair nas questões da nossa primeira avaliação. Portanto, é importante ter o conhecimento e se apropriar do conteúdo das unidades 1 e 2. Mais uma vez, reforço, não hesitem ao utilizar o fórum. Vai lá, pergunta para a gente se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer das atividades ou para a nossa avaliação. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima semana.